Você já se sentiu pequeno demais diante de um desafio gigante? Já olhou ao redor e pensou, logo eu? Como posso vencer isso? Se sim, você está prestes a descobrir uma história que pode mudar a forma como você enxerga suas próprias batalhas. Imagine viver num tempo onde seu povo é humilhado, oprimido, esmagado por inimigos cruéis, e tudo que você conhece está em ruínas. Não há força, não há exército, não há esperança. E aí, no meio disso tudo, um simples homem escondido num lagar com medo, tentando apenas sobreviver, recebe uma visita que muda tudo. Essa é a história de Gideão. Um homem comum, com dúvidas, inseguranças, limitações, mas que foi escolhido por Deus para liderar uma vitória impossível. Uma história que nos mostra que o que define a vitória não é a força dos braços, mas a fé no coração. Que Deus não escolhe os mais capacitados, Ele capacita os que se dispõem a confiar. Se você sente que não tem o que é preciso, talvez seja justamente por isso que Deus te quer nessa batalha. Assista até o final e veja que com Deus, tudo que era impossível se torna possível. Mas antes, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber mais vídeos como este. O cenário do sofrimento. Israel sob a opressão dos midianitas. A história de Gideão começa num dos momentos mais sombrios da trajetória de Israel. Depois de entrarem na terra prometida, o povo se afastou dos caminhos do Senhor. Esqueceram-se daquele que os libertou do Egito, que os conduziu pelo deserto, que derrubou muralhas em Jericó. Em vez disso, passaram a adorar os deuses pagãos das nações vizinhas, construindo altares para Baal e postes sagrados para Azerá. E como consequência dessa infidelidade, Deus permitiu que os midianitas os dominassem. Por 7 anos, os israelitas viveram debaixo de opressão cruel. Juízes 6:1-2 nos diz assim: Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos, e a mão dos midianitas prevaleceu contra Israel. Por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Você consegue imaginar o povo escolhido de Deus morando em cavernas, escondido como fugitivo na própria terra? Cada vez que plantavam, os inimigos vinham. Como gafanhotos, tomavam tudo. Roubavam os rebanhos, destruíam as colheitas, deixavam a terra arrasada. Era uma miséria total. Um ciclo de dor, humilhação e desespero. E quando parecia não haver mais saída, Israel clama ao Senhor. Não com arrogância, mas com quebrantamento. A dor os levou de volta à oração. E Deus, em sua misericórdia, ouviu. É nesse ponto da história, no meio do choro e da desesperança, que começa a surgir a resposta de Deus. E ela não vem com exércitos ou grandes guerreiros. Vem de forma simples, silenciosa e surpreendente. O chamado de um covarde, a escolha de Gideão. No meio daquele caos, Deus decide agir. Mas ele não escolhe um guerreiro experiente, nem um líder respeitado. Deus vai até um jovem comum, alguém que aparentemente não tinha nada de especial, e o encontra escondido. Sim, escondido. Gideão estava malhando trigo no lagar, um local usado para pisar uvas, não para separar grãos. Ele fazia isso secretamente, longe dos olhos dos midianitas, para não perder o pouco que ainda tinha. Era um símbolo da situação: medo, sobrevivência, silêncio. Mas é nesse cenário que Deus aparece. Juízes 6:12 nos revela esse momento marcante. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Homem valente? Como assim? Gideão estava escondido, com medo. Ele não se sentia forte, muito menos corajoso, e sua resposta mostra isso.
Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Juízes 6, 13 e 15. Mas Deus não estava interessado na condição atual de Gideão. Ele não o chamou pelo que ele era, mas pelo que ele poderia se tornar com a presença do Senhor. É aqui que sentimos algo profundo. Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Ele vê em nós um potencial que nem nós conseguimos enxergar. Gideão era o mais improvável dos líderes, mas foi justamente por isso que Deus o escolheu. Para mostrar que a vitória não viria da força humana, mas do poder dele. E essa lição, simples e poderosa, ecoa até hoje. Você já se sentiu pequeno, incapaz, inseguro? Pois saiba, é nesse lugar que Deus costuma agir. Quando você se sente fraco, é aí que ele se mostra forte. O primeiro teste, a destruição do altar de Baal. Antes de liderar um exército, antes de enfrentar os midianitas, Gideão precisava travar uma batalha dentro da própria casa. E Deus sabia disso. Não dava para começar uma revolução por fora, se por dentro ainda existiam altares inimigos. Então, o primeiro passo foi claro e direto: quebrar o altar de Baal que havia na casa de seu pai. Sim, o pai de Gideão, Joás, tinha um altar ao deus pagão Baal, algo que se tornara comum entre os israelitas naquela época. Era como se o povo tivesse esquecido completamente do Deus que os libertou do Egito. E Deus disse: toma o boi que pertence a teu pai, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto dele. Edifica ao Senhor, o teu Deus, um altar. Juízes 6, 25, 26. Gideão obedeceu, mas fez isso de noite. Teve medo. Medo do povo, medo da família, medo das consequências. Mas mesmo com medo, ele fez. E isso é algo poderoso. Coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. Na manhã seguinte, o povo viu o altar destruído. Ficaram furiosos. Queriam matar Gideão. Mas algo surpreendente aconteceu. Seu próprio pai, Joás, se levantou e disse: se Baal é Deus, que por si mesmo contenda. Juízes 6:31. Esse foi um ponto de virada. O mesmo pai que tinha um altar para Baal agora defendia o filho que o destruiu. E Gideão passou a ser chamado de Jerubaal, que significa aquele que luta contra Baal. Esse momento marca uma transição profunda na história. Gideão não é mais apenas um jovem escondido com medo. Ele deu o primeiro passo em fé. Ele quebrou os laços com a idolatria. E isso é um princípio atemporal. Antes de vencermos gigantes lá fora, precisamos derrubar os ídolos dentro de nós. É uma mensagem forte para todos nós. O verdadeiro avivamento começa dentro de casa. Começa no coração. Às vezes, o maior ato de coragem é enfrentar aquilo que está debaixo do nosso próprio teto. Um exército reduzido. A prova da dependência. Depois de derrubar o altar de Baal, Gideão começou a se tornar um líder aos olhos do povo. A fama de sua coragem se espalhou, e quando os midianitas e seus aliados voltaram para mais um ataque, algo diferente aconteceu. Dessa vez, Israel não se escondeu. Gideão, guiado por Deus, convocou as tribos de Israel. Homens de várias regiões atenderam ao chamado e formaram um exército de 32 mil soldados. Parecia promissor. Finalmente havia uma força preparada para reagir. Mas aí veio a voz de Deus, e com ela mais um teste. É demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Juízes 7, versículo 2. Deus não queria apenas a vitória,
Ele queria que o povo aprendesse a confiar nele. Queria eliminar qualquer possibilidade de orgulho humano. Gideão então obedeceu a uma ordem difícil, mandou para casa todos os medrosos. E pasme, 22.000 foram embora, ficaram apenas 10.000. Mas Deus ainda achava demais. Então veio o teste da água. Deus mandou Gideão levar os homens ao riacho e observar como cada um bebia. Aqueles que levassem a água à boca com as mãos foram separados dos que se ajoelharam para beber diretamente com a boca. No fim do teste, sobraram apenas 300 homens. Sim, de 32.000, restaram apenas 300. Imagine a tensão no coração de Gideão. Humanamente falando, era uma missão suicida, mas Deus queria mostrar que a vitória não viria da força do homem, e sim da fidelidade e do poder dele. Não é exatamente assim que Deus age conosco às vezes, quando tudo parece certo, forte, estruturado. Ele corta, reduz, mexe nas nossas certezas, e a gente se pergunta, como vou vencer agora? Mas é aí que ele se manifesta com mais poder. Gideão agora estava com um pequeno grupo, mas estava com Deus, e isso bastava. A estratégia inusitada: trombetas, cântaros e tochas. Com apenas 300 homens, Gideão estava prestes a enfrentar um exército tão numeroso que a Bíblia o descreve como uma multidão inumerável como a areia da praia. Juízes 7:12. Humanamente era impossível, mas para Deus, o impossível é apenas o cenário ideal para um milagre. Naquela noite, Deus sabia que o coração de Gideão ainda estava inquieto. Então, em sua graça, deu a ele um presente inesperado. Levanta-te e desce ao arraial, porque eu entreguei na tua mão. Porém, se ainda temes descer, desce tu com teu moço. Juízes 7, 9 e 10. Gideão desceu, escondido, e ouviu 2 soldados inimigos conversando. Um deles contava um sonho estranho e o outro interpretava. Aquilo era um sinal de que Deus havia entregue o exército midianita nas mãos de Gideão. A fé de Gideão se reacendeu naquele instante. De volta ao acampamento, ele dividiu seus 300 homens em 3 grupos. E aqui entra uma das estratégias mais improváveis de guerra da história. Cada soldado recebeu uma trombeta, um cântaro de barro e uma tocha escondida dentro dele. Sem espadas, sem lanças, sem escudos. Apenas instrumentos de som e luz. À meia-noite, cercaram o acampamento inimigo. Quando Gideão deu o sinal, todos tocaram as trombetas, quebraram os cântaros e ergueram as tochas, gritando: Espada do Senhor e de Gideão. Juízes 7:20. O barulho, a luz repentina e o caos da madrugada causaram pânico no exército inimigo. Os midianitas, confusos, começaram a atacar uns aos outros e fugiram em desespero. Você percebe o quão extraordinária foi essa vitória? Deus usou o improvável, usou o fraco, usou o pequeno para envergonhar o grande. E tudo isso para deixar claro: o livramento veio das mãos dele. Às vezes, na nossa vida, Deus também entrega trombetas e tochas quando esperamos espadas. Ele muda a lógica da luta, quebra os nossos padrões e nos mostra que com ele, até os recursos mais simples podem se tornar instrumentos de vitória. Essa história é mais do que um relato antigo. É um lembrete vivo de que confiar em Deus, mesmo quando tudo parece estranho, é sempre o melhor caminho. A vitória e a humildade, o perigo do coração exaltado. Após a vitória retumbante sobre os midianitas, o nome de Gideão ecoou por toda a região. Ele havia se tornado um herói nacional. A nação de Israel, emocionada com o livramento, se aproximou dele com uma proposta ousada: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porque nos livraste da mão dos midianitas. Juízes 8:22. Era a chance de se tornar rei, de assumir um trono, de garantir fama,
e poder por gerações. Mas Gideão, com sabedoria, respondeu algo surpreendente. Não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho. O Senhor é quem há de dominar sobre vós. Juízes 8:23. Essa resposta revela o coração humilde que até aquele momento Gideão preservava. Ele entendia que a vitória não era dele, mas de Deus, e que por mais que tivesse liderado o exército, tudo havia acontecido por intervenção divina. Mas o coração humano é complexo. E mesmo negando o trono, Gideão pediu. Algo curioso, que cada homem lhe desse um brinco de ouro, parte dos despojos de guerra. Com isso, ele moldou um éfode, uma peça sacerdotal, normalmente usada para buscar a vontade de Deus. Mas o que era para ser um símbolo de fé, se tornou com o tempo uma armadilha. E todo o Israel se prostituiu ali após ele. E foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Juízes 8:27. Veja como a linha entre honra e orgulho pode ser sutil. Gideão não assumiu um trono, mas aos poucos seu nome se tornou o centro da admiração do povo. Aquilo que começou como obediência e entrega total foi se misturando com decisões humanas, distrações e símbolos que desviavam o foco do Senhor. Esse trecho da história nos ensina que o maior perigo pode não estar nas batalhas externas, mas nas vitórias internas mal administradas. Quando vencemos, é fácil esquecer quem nos deu a vitória. É fácil achar que o mérito é nosso, que o esforço foi suficiente, que a força veio de nós, mas não veio. Toda boa dádiva vem de Deus. E o segredo para não tropeçar após o sucesso é manter o coração humilde, como no início, quando tudo o que tínhamos era a fé. Legado e reflexão. O que aprendemos com Gideão? A história de Gideão não termina com um final perfeito. Apesar de seus feitos impressionantes, de sua coragem em confiar em Deus e de sua liderança em tempos sombrios, ele também nos deixa uma lição séria. Até os homens mais usados por Deus precisam vigiar seus corações todos os dias. Depois da vitória, Gideão teve muitos filhos, viveu em paz por 40 anos e foi honrado como um grande juiz em Israel. Mas o povo, ao invés de voltar plenamente para Deus, voltou a se esquecer do Senhor logo após sua morte. E sucedeu que, como Gideão morreu, os filhos de Israel tornaram a se prostituir e puseram a Baal-Berite por Deus. Juízes 8:33. O ciclo se repetiu. A idolatria voltou. O coração do povo não se manteve firme. E até mesmo a família de Gideão enfrentou consequências trágicas, como veremos depois na história de Abimeleque, um de seus filhos, que tentou tomar o poder à força, mergulhando Israel em caos e violência. É como se a história de Gideão fosse um espelho para cada um de nós. Ela mostra o poder da fé, sim. Mostra o que Deus pode fazer com alguém comum, escondido, inseguro, limitado. Mas também nos alerta sobre o perigo da autossuficiência, do orgulho que pode surgir após a vitória, da tendência de nos afastarmos de Deus quando tudo parece dar certo. A jornada de Gideão nos ensina que não é sobre o quanto somos fortes, mas sobre o quanto confiamos em Deus. Não é sobre ter recursos, mas sobre ter fé. E, acima de tudo, que manter o coração humilde depois da vitória é tão importante quanto confiar em Deus antes dela. Se hoje você se sente pequeno, despreparado ou até esquecido, lembre-se de Gideão. Deus o encontrou escondido, com medo, e fez dele um guerreiro valente. Ele pode fazer o mesmo com você. Mas se hoje você já experimentou vitórias, conquistas, milagres, vigie seu coração. Continue dando a glória a Deus. Não molde para si um éfode dourado que roube a atenção que só pertence ao Senhor. No fim das contas, Gideão foi um homem como qualquer um de nós, cheio de falhas, mas também cheio de potencial nas mãos de Deus.
Seu legado continua ecoando séculos depois, como um convite claro: confie, obedeça e permaneça fiel, do início até o fim.